Olá, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Vamos dar continuidade nos nossos estudos. Hoje nós vamos estar abordando a atividade geradora de aprendizagem 3, pessoal. Espero que vocês tenham respondido as questões aí no ambiente de vocês, com a proposta de estar desenvolvendo em vocês já esse espírito de atendimento ao público, né? Responda as questões a seguir. Estudo de caso. O senhor Pacheco, 70 anos, tabagista e etilista, chegou à unidade da saúde da família, Morada dos Nobres, apresentando as seguintes queixas à técnica de enfermagem Julieta. Visão embaralhada. Ah, eu tô com a visão embaralhada, dona Julieta. Uma mijação. Estou ficando bem magrinho. Abri uma ferida no meu dedo e a senhora nem sabe, não sarou. Estou muito fraco. A cabeça fica com um zumbido e a tosse está quase me matando. Esse foi o relato do senhor Pacheco, de 70 anos, a técnica de enfermagem Julieta. Qual que é a pergunta, pessoal? Descreva a conduta técnica a ser seguida pela profissional Julieta. Vamos aos problemas que a questão nos apresenta. Primeiro ponto que nós temos que observar, o senhor Pacheco, ele tem que idade? 70 anos, ou seja, ele é um idoso. E já aprendemos até o presente momento que o idoso, o atendimento e as questões que nós devemos abordar no atendimento são diferenciadas. Devemos estar atentos a algumas situações decorrentes que acompanham o sistema de desenvolvimento da velhice. 70 anos de idade, né? Então ele é considerado uma pessoa idosa. Quais são os problemas que, diante do relato e diante das observações, levantamos nessa questão? O senhor Pacheco, ele é etilista, ou seja, ele faz uso de bebida alcoólica. O senhor Pacheco também, nós sabemos, porque ele é da nossa área e do PSF, né, Morada dos Nobres, sabemos ainda que ele é tabagista. Ele faz uso do cigarro. Aí nós temos dois pontos, etilismo e tabagismo. Sabemos ainda que o etilismo e o tabagismo são causas das doenças crônicas não transmissíveis, DCNTs. Quais são as queixas que o senhor Pacheco nos apresentou? Visão embaralhada. O que é a visão embaralhada? Que para nós, como termo técnico, é a visão turva. Mijação. Qual que é o termo técnico da mijação? Poliúria. Ele falou que ele está ficando bem magrinho. O que é esse ficar magrinho? Ele está apresentando uma perda de peso. Ele nos contou também, contou a dona Julieta, que ele abriu uma ferida no dedo e não sarou. Essa ferida demonstra para nós que ele está apresentando uma dificuldade de cicatrização. E também está muito fraco, estou muito fraco. Já é a astenia, que é o termo técnico. Apresentando ainda a cabeça com um zumbido, né? Esse zumbido seria o que? A cefaleia. E está apresentando uma tosse que está matando ele, ou seja, uma tosse prolongada. Então, dentre essas questões que nós observamos, referente àquilo que nós observamos e aquilo que ele apresentou como queixa, o que predispõe esses sintomas? Essa tosse que está quase lhe matando, pode ser uma tuberculose? Ele é idoso, temos que pensar nessas questões. São queixas, pessoal, relacionadas, essas queixas que ele apresentou, são queixas relacionadas a algumas das principais doenças crônicas não transmissíveis, que são a hipertensão e a diabetes. Então, qual que é o nosso olhar frente a essas questões? Devemos estar atentos à necessidade individual desse cliente, desse idoso. Qual seria a minha conduta como técnica Julieta? Primeira questão, volto a relembrar vocês, é a questão da humanização da assistência ao recebê-lo.
eu sempre vou estar batendo nessa tecla de humanização da assistência com vocês até o final do curso. Vocês já devem estar enjoados de tanto escutar. Aline, humanização da assistência, humanização da assistência. Por quê, pessoal? O nosso dia a dia, a nossa profissão, os dias que vão se somando e as cargas que vamos levando, né, armazenando, faz com que o técnico, o profissional de saúde comece a perder essa humanização. O nosso trabalho faz perder essa humanização da assistência e sempre vou estar lembrando vocês, então nós devemos estar resgatando essa humanização da assistência. Então, primeiro passo, pessoal, recebê-lo com cuidado, com atenção, olhar direcionado para esse cliente. Né? Chegou, nós já aprendemos que se ele chegou, tem essas queixas, ele da minha área, ele pode estar apresentando uma crise hipertensiva ou até mesmo ser um hipertenso, eu tenho que colocar esse paciente ali sentado para deixar, né, passar aquele movimento, aquele período que é da técnica, né, se a pessoa está em movimento, esperar, né, um tempo, né, para conseguir diminuir o metabolismo para verificar a pressão arterial, verificar esses sinais vitais. Assim que eu verifiquei esses sinais vitais, eu vou encaminhar para o médico. Temos que ter cuidado, pessoal, cada um no seu quadrado, cada um dentro da sua alçada. Eu, como técnico de enfermagem, eu não vou poder prescrever uma medicação ou porque ele está ali com a crise hipertensiva, eu ir lá e administrar um captopril sublingual ou nifedipina sublingual. Quem prescreve medicamentos é o médico. Verifiquei os sinais vitais, preparei esse paciente para ser avaliado pelo médico e vou, né, encaminhar ele pelo médico. Encaminhei esse paciente pelo médico, posterior a essa consulta, qual será a minha posição? O meu trabalho terminou ali no momento que eu fiz o encaminhamento, que ele foi para a sala do médico, acabou meu serviço, acabou minha função? Não, o que eu posso fazer a mais do que isso? O que ainda está dentro das minhas funções? Posterior a essa consulta, eu vou estar orientando o seu Pacheco sobre a medicação que o médico prescreveu, sobre como ele deve estar, vai tomar essa medicação e até fornecer essa medicação, porque muitas delas têm no programa da saúde da família, é fornecido gratuitamente. É importante nós observarmos quando vamos fornecer essas medicações. Seu Pacheco, ele é uma pessoa que ele é alfabetizado, né? Ele consegue ler e escrever? Então, se ele é uma pessoa alfabetizada, ele vai entender como deve tomar a medicação. Mas se ele não for, eu devo criar estratégias para ele saber o horário de medicação. Por exemplo, se eu colocar ali no medicamento dele, ó, o captopril, o senhor vai tomar um de manhã e um à noite. Eu vou colocar aqui um sol para tomar de manhã, a lua para tomar à noite. E você vai ter que tomar o AS na hora do almoço. Eu vou colocar ali, por exemplo, pessoal, o prato de comida. Se for à tarde, um copo de suco. Então, vocês têm que estar pensando em estratégias para chegar até a necessidade desse cliente. Não é só a gente entender o que o cliente precisa, mas sim chegar até ele. Não adianta passar uma informação que ele não consiga entender aquilo que está sendo explicado a ele, aquilo que está sendo orientado a ele. Oriente-o também a respeito do hiperdia. Ó, seu Pacheco, toda semana, na terça ou na quinta, né? Nós temos aí o hiperdia, que é o controle dessa pressão arterial. Vamos estar verificando a pressão arterial, vamos estar verificando a diabetes do senhor. E oriente ele também como ele vai fazer para marcar os exames que o doutor pediu. Que ele explica a ele a importância de retornar com o resultado desses exames para o médico avaliar. Depois, pessoal, vou estar encaminhando esse paciente, encaminhando o caso desse paciente também para a enfermeira da unidade da saúde da família, para que ela mesma realize o acompanhamento junto à agente comunitária de saúde que atende ali a área do seu Pacheco. Então, observem o tanto que é complexo, o quanto mais nós podemos fazer. A outra questão, a número 2, pessoal, aqui, cite 3 doenças crônicas não transmissíveis relacionadas às queixas do senhor Pacheco. Já respondi várias aí, né? As 2 que mais se destacam
diante das queixas apresentadas são a hipertensão, a diabetes, mas temos várias doenças crônicas não transmissíveis, os cânceres, algumas doenças respiratórias, por exemplo, os DPOC. As doenças crônicas não transmissíveis, pessoal, elas são responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil. 57,4 milhões de pessoas possuem pelo menos uma doença crônica não transmissível. Por que a gente tem batido nessa tecla? Porque os fatores que favorecem o envelhecimento em processo de senilidade são as doenças crônicas não transmissíveis. E quais são os fatores que favorecem essas doenças, aparecimento dessas doenças? Fatores genéticos, sexo, idade, comportamentos de riscos, alimentação inadequada, etilismo, tabagismo, condutas da pessoa, estilo de vida, comportamento das pessoas. Venho falando desde o início dessa nossa disciplina que os comportamentos da pessoa fazem com que ela tenha um processo de senilidade ou de senescência. A questão 3, descreva a importância do Estatuto do Idoso para o envelhecimento da população brasileira. O Estatuto do Idoso, ele veio dar voz e vez ao idoso. Porque, pessoal, nós vivemos numa atualidade onde o idoso não é valorizado. Antigamente não era assim. Nós temos aí relatos de estudiosos que, por exemplo, em Roma, no Egito, em Israel, através dos judeus, em Veneza, na Itália, nós tínhamos uma sociedade que valorizava o idoso. Ter um idoso em casa era sinônimo de ter sabedoria em casa. Então, o idoso era aquela pessoa que respondia as questões para os mais novos, era o sábio da família. Então, as pessoas tinham prazer em tê-lo e cuidar desse idoso. E isso do século XIX para cá veio só modificando. E aí nós estamos vivendo um momento que nós temos que resgatar nas sociedades, não só no Brasil, mas em todos os países, o respeito para o idoso, a valorização direcionada ao idoso. Hoje eu passei por uma situação que mexeu, a gente conversa com vários idosos, tem aí um contato prolongado, mas todo dia eles nos surpreendem. Eu fui ao banco, a sair do banco, tinha um idoso encostado no vidro do banco, esperando sua vez para entrar para ser atendido. E ele virou para mim e falou bem assim, eu tinha acabado de entrar no caixa eletrônico, já saí rapidinho, de máscara, ele também de máscara, e ele virou e falou bem assim, eu tô aqui sozinho, meus filhos não quiseram me ajudar, nenhum quis vir aqui me ajudar. Aquilo me comoveu. Eu sei que ele estava ali esperando para ser atendido, só que eu entendi que ele também ele não estava entendendo por que ele estava ali. O pessoal do banco estava ali todos se mobilizando, eu observei que eles estavam fazendo um movimento, um atendimento rápido para as pessoas não ficarem esperando muito tempo lá fora, viabilizando, né, esse atendimento, só que ele não conseguia entender, porque para o idoso muitas das vezes é difícil entender alguns relatos simples, algumas informações simples, e eu fiquei comovida com aquele idoso. Então, assim, nós precisamos resgatar o respeito para a terceira idade, nós mesmos temos que resgatar individualmente o respeito pela terceira idade. Então, quando a gente aborda o Estatuto do Idoso, ele veio para trazer voz e vez ao idoso, ele veio para definir as medidas de proteção, determinar os direitos dos idosos, as obrigações das entidades assistenciais, ele veio para trazer um compromisso assistencial direcionado ao idoso, promover o respeito, favorecer o resgate do respeito direcionados aos idosos. Então, essas são algumas das contribuições do Estatuto do Idoso. Então, é de grande valia, pessoal. O Estatuto do Idoso é um marco e um passo à frente para a sociedade brasileira. Finalizando, espero que vocês tenham entendido as questões e tenham conseguido aprender bastante. Vamos lá, pessoal. Nossa quarta aula, vamos dar continuidade. Aí no slide, desculpem, pessoal, ficou para trás.
a partir aí do slide 41. Retornando um pouquinho, as síndromes geriátricas, elas são definidas, definidas por um conjunto de sintomas, geralmente originados pela conjunção de doenças com alta prevalência em idosos, o que frequentemente supõe a origem da incapacidade funcional ou social na população. Quando nós falamos de síndromes geriátricas, devemos levar em consideração o que predispõe essas síndromes geriátricas. São as DCNTs, as doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Elas trazem ali alterações, então elas têm prevalência porque são doenças crônicas, ou seja, são doenças que não têm cura. Elas são doenças crônicas, então elas prevalecem ali no organismo do ser que vai se tornando idoso e envelhecendo, e ela faz com que tenham incapacidades funcionais, tanto incapacidades funcionais como incapacidades sociais, ou seja, a pessoa perde as suas possibilidades de realizar suas atividades da vida diária, tomar banho, comer, escovar dentes, que são atividades básicas da vida diária, e também as capacidades instrumentais da vida diária, por exemplo, ir ao banco, sacar um dinheiro, pagar uma conta, fazer compra no supermercado. São atividades que requerem um pouco mais de capacidade cognitiva preservada. Então, as síndromes geriátricas, aí o que acontece? Se a pessoa não consegue manter essa capacidade funcional, ela também não vai ter vez, diminui também a sua posição dentro da sociedade como população, ou seja, ela começa a ter limitações que impedem ou dificultam dela estar ali interagindo com a sociedade. Um exemplo, a pessoa tem uma incapacidade funcional e ela já não está conseguindo mais participar das atividades físicas. Então, ela está tendo uma limitação para ir ali fazer aquela atividade física. E ali naquela atividade física é o momento que ela tem de conversar com as outras idosas e manter ali uma vida social. As síndromes geriátricas estão relacionadas a problemas na cognição, no humor, na comunicação e na mobilidade. Quando se trata de idoso, pessoal, os 4 pontos mais importantes que se observa é a cognição, humor, mobilidade e comunicação, porque são as afecções, elas vão estar atingindo o idoso nessas áreas, né? Cognição, humor, depressão, cognição, capacidade intelectual, mobilidade, às vezes teve um AVE que causou uma mobilidade, aí está com a mobilidade física prejudicada, tem dificuldade de comunicação, por exemplo, se teve um AVE e causou um prejuízo para a fala. Então, assim, são as grandes... o que se tem, o idoso precisa de estar bem com com esses pontos para que ele consiga manter sua vida funcional e social preservadas. Algumas síndromes geriátricas são instabilidade e quedas, úlcera por pressão, né? Essa instabilidade, a pessoa começa a ter uma dificuldade e alteração na marcha, que vai fazer com que ela tenha predisposição a quedas. Úlcera por pressão, essa úlcera por pressão já não se usa mais esse termo, pessoal, chama-se agora lesão por pressão, depressão, ansiedade e insônia, hipotermia e desidratação. Por quê? Devemos pensar o seguinte: o idoso, ele tem o seu metabolismo diminuído. Com o tempo, ele perde tecido, ele perde gordura. O que é que nos protege do frio? É a quantidade de gordura que temos no nosso corpo. Por exemplo, as pessoas obesas, elas tendem a sentir menos frio, porque tem muita tecido adiposo no seu corpo. A outra questão é a desidratação. Temos 2 fatores que favorecem a desidratação no idoso. O primeiro, pessoal, é porque o idoso ele começa a perder, ele tem um limiar de saciedade diminuído, ou seja, se ele precisava ali de tomar 2 a 3 litros de água por dia quando mais novo para manter-se ativo e seu corpo manter hidratado, ele vai fazer o envelhecimento vai fazer com que ele diminua essa saciedade, entendeu? E ele vai tomar um copo de água
um copo com água e vai se sentir saciado. Só que essa quantidade de água que ele toma não vai nutrir como necessário, entendeu? O quanto necessário. Então, tem essa questão. E a outra questão também é a perda do paladar. O envelhecimento altera as papilas gustativas, as papilas sensíveis à alimentação, aos sabores, e diminui o quê? O desejo pela alimentação. E tem tanto essa questão de desidratação como também de diminuição da alimentação, que favorece o emagrecimento. Um outro problema que está relacionado é a constipação intestinal. Porque se o idoso toma menos água, ele vai ter o quê? Mais predisposição à constipação. Porque também está relacionada à desnutrição. Porque uma coisa leva a outra. Observem, se eu tomo menos água, eu vou ter o quê? Constipação intestinal. Porque eu tenho menos líquido recorrente no meu corpo, movimentando no meu corpo. Se eu tenho diminuição do meu paladar, eu vou ter o quê? Menos ingestão de alimentos, vou comer menos, então eu vou ter o quê? Uma desnutrição. A desnutrição e a desidratação levam à constipação. Então, observem que é um círculo vicioso, que uma coisa vai levando a outra. Outro fator é a privação sensorial, que é a diminuição auditiva e visual. Temos algumas patologias que acometem os idosos que causam essa dificuldade visual. Por exemplo, a catarata, que é uma doença progressiva, muitas das vezes é feita uma cirurgia de retirada da catarata. Algumas vezes tem alguns problemas decorrentes, não são todos os idosos que conseguem manter depois essa acuidade visual, depende muito de cada caso, é um caso, né? A questão auditiva, tem aí essa perda auditiva ao passar do tempo. Uma das questões que nós devemos observar quando se fala de auditiva, de diminuição auditiva, é importante a gente estar atento à comunicação com a pessoa idosa. Por exemplo, nós no dia a dia nós conversamos. Você está aqui conversando comigo, você está olhando para o lado de lá, para o lado esquerdo, para o lado direito, prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E quando eu converso com o idoso, eu tenho que estar de frente para o idoso, eu tenho que falar num tom que ele consiga ouvir, eu tenho que mostrar a minha boca para que ele consiga fazer a leitura labial. Então, tem que ser de frente, direcionado ao idoso. Então, a comunicação com o idoso é diferente da comunicação que se tem com as pessoas que não têm essa diminuição auditiva. É importante também, pessoal, um trabalho multidisciplinar, multidimensional, quando nós falamos de atendimento ao idoso, porque cada área de atuação, cada área da saúde, ela vai estar ali abordando, diante da sua formação, uma prevenção e um atendimento melhorado para o idoso. Por exemplo, quando nós falamos de diminuição auditiva, é importante estar aí tendo um acompanhamento da fonoaudiológico para que possa ter orientações, tanto com essa questão auditiva, mas também com a questão articulatória de alimentação. Temos alguns idosos que têm problema de disfagia, que é a dificuldade de deglutir, de ingerir os alimentos, aí a fono já entra com orientações sobre como deve ser administrada a comida para esse paciente. Então, não é um trabalho para se fazer sozinho, é um trabalho multidimensional, multiprofissional. A questão visual já entra aí o oftalmologista, questão de desnutrição, o geriatra, né? Questão da ansiedade e depressão, entra aí o psicólogo, o psiquiatra. Temos também aí estabilidade e quedas, já entra aí o fisioterapeuta, que vai estar abordando e atendendo esses pacientes, esses clientes idosos. Úlceras de pressão, já entra aí a enfermagem, que tem que estar atento, né, às questões de medidas de lesão, de proteção contra as lesões de pressão ou lesão por pressão, ocasionadas por pressão, que é uma aula que a gente tem que dar à parte, porque é um assunto bem complexo e bem extenso. Uma outra questão é o comprometimento cognitivo. Esse comprometimento cognitivo, que é a capacidade intelectual, pessoal, leva à demência, à síndrome confusional aguda. Quando eu falo de comprometimento cognitivo, qual que é o profissional que eu tenho que estar em concordância, em consonância comigo aqui nesse atendimento ao idoso? É o neurologista, porque são alterações cerebrais que causam demência e síndrome confusional aguda. Temos, por exemplo, aí o Alzheimer
em seus estágios, né? Que o que acontece? O idoso começa a perambular. Ele começa a perambular, anda, procura um lugar que ele não sabe onde ele vai chegar. Aí, durante as perambulações, você chega e pergunta: o que é que o senhor está procurando? Onde é que o senhor quer ir? Ah, eu não sei. Onde é que o senhor quer ir? O senhor perdeu alguma coisa? Ah, eu não sei. E de repente já vem o quê? Uma explosão de raiva, né? O idoso já demonstra uma explosão de raiva e começa a xingar, coisa que ele não faria anteriormente se tivesse com o cognitivo preservado, e se expressar porque a revolta dele, porque ele está perdendo a sua capacidade cognitiva, e ele percebe isso. Até um certo momento desse comprometimento, ele percebe. Ele consegue perceber o que ele está perdendo. Nós temos contato com alguns idosos que nos falam: eu estava melhor, eu tenho observado que eu já não estou conseguindo mais andar, eu estou esquecendo as coisas. Então, há esse relato. Então, tem várias demências que causam, que são decorrentes desse comprometimento cognitivo, que nós possivelmente abordaremos algumas delas posteriormente. Uma outra questão é a fragilidade social. Como que o idoso vai se manter incluso em uma sociedade se ele tem essas alterações e não tem quem o ajude? Por exemplo, se ele tem instabilidade de quedas, o atendimento fisioterapêutico poderá, e ortopédico, se necessário, poderá auxiliar e impedir com que ele tenha piora no caso, né? Piora da sua situação, piora do seu quadro físico, vamos dizer assim. Então, o que é que deve ser feito? Se ele tem um acompanhamento multidimensional, ele terá condições de manter um pouco mais essa independência, vamos dizer assim, depende de cada caso. Mas assim, a equipe multiprofissional, pessoal, ela vem para fazer com que o idoso ele mantenha sua independência por maior tempo possível. Não estou dizendo que as limitações não vão chegar, que nós já aprendemos que a velhice não tem como você correr dela. Para você não envelhecer e ter limitações, só se você morrer cedo. Então, assim, mas o que pode ser feito para esse idoso conseguir chegar ao maior tempo possível de idade com a melhor qualidade de vida? É isso que nós devemos estar observando, e é isso que os estudos têm tentado buscar alternativas para que o idoso envelheça com saúde em processo de senescência. Retornando aqui aos 5 Is da geriatria, né? Quem são os 5 Is da geriatria? Muito importante, isso aqui cai muito em concurso público, pessoal. Todos começam com a letra I, ou seja, são 5 Is. Iatrogenia, instabilidade postural, que está relacionada às quedas. Imobilidade, é a capacidade de movimentação reduzida, não consegue movimentar ou tem dificuldade, né? A insuficiência, essa insuficiência cerebral já está relacionada à capacidade cognitiva, às demências e às incontinências. A incontinência pode ser tanto urinária quanto fecal, e nós vamos estar abordando cada uma delas. Vamos lá, pessoal, animados? Iatrogenia, né? Iatrogenia nos idosos. Iatrogenia vem do iatros, que quer dizer médico. Gignestai quer dizer nascer, que deriva de palavra gênese, ou seja, produzir. Ou seja, produzir, o médico produz alguma coisa, né? Então, significa qualquer alteração patogênica provocada pela prática médica e de cuidados. Ou seja, é um nome pessoal dado a qualquer alteração patogênica decorrente da prática médica. Qualquer alteração que cause uma patologia, um adoecimento. Tanto como se essa prática esteja errada, como se ela esteja certa. Porque nós já lemos e discutimos isso em sala de aula sobre o risco-benefício. Muitas das vezes o médico entra com uma atuação, um tratamento. Esse tratamento vai causar, por exemplo, no câncer, né? O câncer, ele vai fazer o que? O tratamento com a quimioterapia, a radioterapia. Porém, o câncer, a radioterapia e
e a quimioterapia não destrói só células cancerígenas, destrói também algumas células saudáveis. Então é um risco-benefício que se tem. Então, iatrogenia é o nome dado a qualquer alteração patogênica que é decorrente da prática médica, estando essa prática correta ou não. Resulta, pessoal, de consequências prejudiciais para a saúde do paciente, né? Esse quadro ele vai se agravando, principalmente se o paciente for idoso. A resposta do paciente idoso ao tratamento médico é diferente da resposta do adulto, da criança. Quanto mais esse quadro se agrava, mais vulnerável o idoso está, porque vai trazendo complicações e alterações no seu organismo. O organismo dele já não é mais tão equilibrado. Essa iatrogenia, ela vem de diversos procedimentos, de medicamentos, de intervenções. Então, quando se diz iatrogenia, não quer dizer que é só medicação. A gente tem essa mania de pensar que iatrogenia é só medicação. Não, é o ato médico, a prática médica que causa algum prejuízo para o paciente, estando tanto essa prática correta como não. Porque faz com que o paciente tenha, por exemplo, declínio funcional, polifarmácia, polipatologias, que são várias patologias ao mesmo tempo. Então, o que acontece? É fundamental evitar iatrogenia em idosos devido à sua natural vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é mais acentuada às reações adversas associadas às drogas, às intervenções não medicamentosas, decorrentes da senescência, do risco da polipatogenia e de polifarmácia, além de incapacidades. Por quê? Como eu acabei de falar, o idoso ele tem menos resistência. Então, assim, as intervenções que são feitas, elas devem ser muito bem estudadas. A iatrogenia, ela resulta da presença de uma ou mais das seguintes situações. Iatrofarmacogenia, decorrente do uso de medicamentos, de polifarmácia, da interação medicamentosa e do desconhecimento das alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas associadas ao envelhecimento. Então, quando eu falo de iatrofarmacogenia, eu estou falando do quê? De uso de medicamentos, ou seja, polifarmácia, vários medicamentos. Aí o que acontece? Vários medicamentos causam uma interação medicamentosa. Muitas das vezes, esses profissionais, eles não têm conhecimento suficiente dessas alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas e o que essas alterações podem fazer no envelhecimento, essa associação de alterações junto ao envelhecimento. Então, faz com que, às vezes, tenha uma prescrição desnecessária, uma prescrição vamos dizer assim, que não deveria ser associada naquele momento àquele tratamento, e isso pode fazer com que esse paciente tenha uma ou seja, venha desenvolver uma iatrofarmacogenia. Internação hospitalar também causa iatrogenia, lembrando que iatrogenia não é só de medicamentos, relacionada a medicamentos, mas sim de condutas terapêuticas. Internação hospitalar, que pode potencializar os riscos decorrentes do declínio funcional, da subnutrição, da imobilidade, da úlcera de pressão e da infecção hospitalar, da lesão por pressão aqui, pessoal. Então, quando se tem várias internações hospitalares, nós temos uma potencialização de risco para aquela pessoa. Por exemplo, declínio funcional, porque, por exemplo, se o paciente vai e fica internado ali 10 dias no setor hospitalar, 10 dias, muito possivelmente ele ficará ali em leito. E o que é que decorre esse acometimento? O que pode vir a trazer esse tempo que ele fica ali no leito? O que ele pode vir a apresentar? Lesão por pressão, ele pode vir a apresentar uma subnutrição, ele pode vir a piorar um quadro de imobilidade, né? Ele pode ter, por exemplo, uma infecção hospitalar, pegar uma bactéria que venha causar outro problema. Então, vamos pensar, a internação é necessária? Sim, na maioria das vezes, né, gente? Se o médico encaminha para internação, é necessário. Então, se ele está ali, precisa estar ali. Só que quais são os riscos que pode acometê-lo ali nessa internação hospitalar?
isso pode fazer com que ele tenha esses problemas que eu acabei de citar? Sim, isso é uma questão de heterogenia relacionada à internação hospitalar. A iatrogenia da palavra, associada ao desconhecimento de técnicas de comunicação e de más notícias, né? A iatrogenia da palavra está relacionada também, acabei de falar para vocês, como que eu devo comunicar com o idoso? Como que eu devo estar de frente, de lado para ele? Não, de frente, falar devagar, pausadamente, né? Usar frases curtas, usar informações mais sintetizadas, não dar informações complexas. Por exemplo, captopril, não, o hidroclorotiazida. Olha, seu Pacheco, o médico passou o hidroclorotiazida, que é um medicamento que é utilizado para evitar, ele atua na função renal, evita o acúmulo de líquido no corpo, faz com que o senhor não fique edemaciado. O paciente vai entender isso, pessoal. O senhor Pacheco de 70 anos, qual que seria a forma melhor de estar comunicando com ele? Olha, seu Pacheco, o médico passou o hidroclorotiazida, você tem que tomar todo dia de manhã. É para não deixar inchar. Pronto, gente. Ele entendeu. Eu preciso falar para ele que é um medicamento e toda aquela função do medicamento e ação? Não, então isso aí seria o quê? Evitar uma iatrogenia da palavra.